Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amados em Cristo, shalom, amada igreja, shalom aqueles que também não conhecem a Jesus. Meu nome é Paulo Pérez, pastor do Ministério Semente de Cristo, aqui em Goiás, na cidade de Rita do Araguaia, e estamos gravando aqui em Alto Araguaia, na SBT local. É um prazer compartilhar da palavra poderosa do Reino de Deus, a palavra que nos ensina, que nos instrui, que nos conforta, que nos dá ânimo, que nos dá o fôlego de vida, que nos fortalece a cada dia. Amado, todas as vezes que nós nos debruçamos para ler a palavra, certamente esta palavra que é poderosa falará aos nossos corações. Ela sempre nos instrui ao caminho correto, ela sempre nos dá a direção de uma vida não corrompida, mas uma vida fortalecida pela fé. Ela sempre nos dá a esperança de crer no autor e consumador da nossa fé de uma forma tremenda e poderosa, a qual outrora nós não conhecíamos e agora, vivendo pela fé, entendendo a glória de Deus, entendendo a soberania do Deus vivo, do Deus que nós servimos agora, que nós entendemos quem Ele é, não só de ouvir falar, mas de provar dos seus prodígios e maravilhas, de provar do seu amor por nossas vidas. Por isso, amados, eu quero compartilhar um texto que está em Mateus, nesta terça-feira, em Mateus capítulo 26, do versículo 31 ao 35, nós vamos ler. A palavra de Deus diz assim: Então, Jesus lhe disse: Esta noite, todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: Ainda que venhas ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta noite, nesta noite, antes que o galo cante, tu me negarás por 3 vezes. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa, o mesmo. Você já imaginou isso, amados? Essa passagem, ela está em Mateus, em Marcos, e Lucas e João. Elas têm umas diferenças de versículos, ou o termo usado, ou a palavra usada, mas é a mesma essência, amados. Nós precisamos entender que são pessoas distintas que trouxeram a mesma revelação, a mesma passagem em textos distintos, no livro de Mateus, de Marcos, de Lucas, mas com a mesma essência. Eu estou compartilhando em Mateus porque aqui está bem claro quando Jesus disse a ele: olha, nesses dias, ou aqui disse, esta noite, vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Neste momento, Jesus estava prescrevendo, declarando o que aconteceria na morte ou na prisão de Jesus, e até que a morte fosse estabelecida. As ovelhas seriam dispersas porque estariam agoniadas, estariam dispersas porque não sabiam o que fazer, não sabiam o que poderiam fazer quando necessariamente precisavam somente estar reunidas em oração. Porque a palavra já estava determinada e ele compartilhou na ceia, na última ceia do Senhor, ele compartilhou que isso iria acontecer. Ele compartilhou e aqui ele prescreve já o que iria acontecer. E Pedro, de repente, talvez com a sua emoção, com a sua alegria de estar próximo a Jesus, já pensou, eu e você próximo ao Senhor da glória, ele nos ensinando, ele muito próximo, para que pudéssemos abraçá-lo, para que pudéssemos receber do próprio Senhor da glória palavras de consolo, de amor, de retidão, de confronto, de alegria, até mesmo das coisas grandes do reino de Deus. E de repente Pedro fala: Senhor, ele declara aqui, disse-lhe Pedro: ainda que venhas ser um tropeço para todos, nunca sereis para mim. Agora ele traz diretamente para ele. Ele não está nem se manifestando
aos demais discípulos ou ao povo, para mim, se você for tropeços para todos, Senhor, se o Senhor for tropeço para todos, mas jamais será para mim, ou seja, eu confio plenamente em Ti ao ponto de jamais estabelecer que o Senhor fosse pedra de tropeço ou tropeço para mim, porque eu te amo, porque eu entendo o seu reino. E de repente Jesus fala algo que talvez abalou a estrutura de Pedro. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás por 3 vezes. Às vezes nós não entendemos essa dimensão e todos nós caminhamos com Jesus, alguns na igreja evangélica, alguns na igreja católica, e de repente nós vamos no culto, nas reuniões das missas, e você ouve a palavra, o sermão, e de repente você está ali ouvindo, cheio da vontade de fazer algo por Deus, a palavra tocou, o sermão tocou a sua vida, a palavra de Deus que te regenera, que te fortalece, tocou a tua vida e de repente você está lá fora. Saiu da palavra, saiu do templo de oração, do templo de comunhão com Deus, está lá fora. E de repente você vê pessoas ou alguém discutindo, ou alguém que vem até você: olha, estou com fome, estou padecendo, você pode me ajudar? Você pode, de repente você está com um dinheiro, um valor, está querendo fazer algo para você, ou está também premeditando já onde você vai, talvez fazer um lanche, talvez até ir para um bar para beber. Alguns fazem isso, alguns estão no sermão, estão na igreja e de repente já pensando no que será ou o que fará depois. Alguns já estão premeditando, estipulando aquilo que ele vai fazer depois. Aí vão nas suas festas, nas coisas que estão inseridas numa suposta alegria e vão lá, são fortalecidos por uma breve, momentânea tribulação ou tempo, porque aquilo que é eterno, aquilo que é verdadeiro, nos dá uma esperança de vida eterna num tempo integral, no tempo da nossa trajetória. Aquilo que é passageiro, amados, uma falsa alegria através da bebida, através das drogas, nos impulsiona a nos alegrar temporariamente e supostamente, porque só pelo efeito do álcool ou das drogas é que alguns são alegres ou supostamente alegres, porque não é uma felicidade, não é uma alegria verdadeira, é uma suposta alegria que nos engana, e engana a si próprio porque algumas coisas são esquecidas, algumas coisas lhe fazem chorar, algumas coisas lhe fazem se alegrar. E aqui a palavra está trazendo algo novo, algo poderoso, dizendo para mim e para você que nós não podemos esquecer da revelação do que Jesus fala a Pedro e que nós passamos também, ou seja, pré-julgamos Pedro falando: como pode o discípulo, o apóstolo Pedro, negar a Jesus 3 vezes quando viu o Senhor, quando caminhou com Jesus? E quantas vezes nós já fizemos isso com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos amigos? Quantas vezes nós humilhamos pessoas, denigrimos pessoas, fazemos coisas para pessoas que são como morte, agredimos pessoas com palavras e até fisicamente às vezes, agredimos os nossos filhos com palavras e até fisicamente, agredimos o nosso cônjuge, falamos coisas que machucam, que ferem o coração, o interior deles constantemente. Às vezes nós fazemos coisas, isso é negar Jesus, porque se Jesus está em nossa vida, amados, nós não vamos negá-lo. Quantos estão inseridos em uma proposta de emprego e de repente você está bem, está caminhando com Cristo, está sendo fortalecido? Senhor, eu preciso de uma porta aberta. É essa a palavra que é declarada. Eu preciso que o Senhor me abra a porta, porque eu preciso trabalhar, estou precisando de emprego, o Senhor está vendo a dificuldade da minha família. E de repente Deus consente com que você faça uma entrevista de emprego, com que você vá caminhando e conquiste aquilo que você clamou ao Senhor. Mas a revelação de Deus faz conforme o teu coração. E Ele conhece, sonda o teu coração e de repente você conquista esse emprego e abandona os caminhos do Senhor, abandona o reino de Deus, porque a proposta foi muito avantajada, foi muito boa, ao ponto de eu não ter mais tempo para viver para Cristo, ou seja, eu trabalho de dia, de noite, nas madrugadas, e eu trabalho também final de semana porque eu estou fazendo hora extras, eu estou ganhando um benefício a mais porque eu trabalho os domingos. Então, amados, isso é dizer para Cristo: Senhor, espera um pouco, deixa eu ficar estabelecido, deixa eu ficar bem financeiramente e depois eu vou te buscar. Amados, isso é negar a Jesus, porque
também é uma das condições de negar a Jesus, porque aquele que é eterno, que te dá a esperança e a novidade de vida e que te fortalece para o trabalho, ele quer sim ter um tempo de intimidade contigo, ele quer falar com você, ele quer ouvir a tua voz, e alguns abandonam tudo e falam, mas você não era crente, cristão? Ah, mas eu preciso trabalhar. Eu não posso, agora eu tenho isso e eu preciso caminhar, eu preciso trabalhar. Então ele está falando, Jesus não é mais importante para mim. O meu emprego, aquilo que eu trabalho, que eu faço é mais importante. Então deixa os cultos da semana, deixa o culto de domingo porque eu estou extremamente cansado e não faz mal, eu oro aqui em casa, eu assisto uma ministração na televisão. É isso que alguns fazem. E aqueles que estão fora e que não conhecem a Jesus falam, olha, o Evangelho vale tudo. Jesus é tão bom, é tão precioso que, mesmo que eu não ouça a voz dele, mesmo que eu não tenha mais comunhão com ele, ele estabelece as coisas. Amados, você está equivocado. Ele estabeleceu coisas, mas o dispersar e o afastamento de você, de Jesus, ou negar a Jesus, é você que decidiu. Então, amados, quando Pedro faz isso, e em outra passagem diz, quando esclarece aqui mais adiante, quando Pedro é revelado, quando algumas pessoas falam, este se parece com eles, fala com eles, não era você que estava com ele? Não o conheço, não tenho nada a ver com ele. Negou a primeira vez. E depois, mais uma pessoa. Este estava com ele. Este é discípulo dele, não tenho nada a ver com isso, está louca mulher, e afasta. E de repente, mais uma vez, ele nega. E por 3 vezes negou, porque Jesus tinha falado que isso aconteceria. O interessante é que Jesus está sendo levado e olha para Pedro com olhos de amor, e Pedro de longe vê os olhos de Jesus fitados nele. E aí ele compreende. O Senhor me avisou. O Senhor me disse, ele sabia que eu ia negá-lo. Ele sabia que eu ia negá-lo. O Senhor olha com olhos de amor como olhou para Pedro, para mim e para você, amados. Ele olha para mim e para você intimamente, interiormente. Ele olha o meu e o teu coração. E ele não olha com olhos acusadores ou como olhos de maldição. Não. Filho, eu sabia que você ia me negar, mas eu continuo acreditando que um dia tu me honrarás e acreditarás ao ponto de, se ter que ser levado para o chicote, para a masmorra ou para a morte, tu não me negarás, porque eu confio em ti, filho. É isso que Jesus estava pensando quando olhou para Pedro, é isso que Jesus está pensando quando olha para mim e para você. Filho, eu continuo crendo, eu continuo acreditando em ti. Eu sei que você vai me negar mais vezes. Eu sei que você vai me negar perante os seus parentes, perante o seu gestor, perante o seu trabalho. Eu sei que você vai me negar perante as tuas amizades da sociedade, porque alguns renegam o meu nome e você, para ficar com eles, vai me negar. Vai deixar de falar de mim. Eu sei, filho, o que eu estou falando. Eu conheço o teu coração, mas intimamente eu conheço ao ponto de saber que você vai se render a mim verdadeiramente um dia. E este dia, amado, este dia, Jesus estabeleceu para que eu e você entendêssemos que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o Senhor da glória, o poderoso de Israel, o santo dos santos, o santo de Israel, o santo do Brasil, o Altíssimo, aquele que é eterno, aquele que era, que é e sempre será o grande eu sou, aquele que pode te fortalecer e te dar esperança. Confie nele e não negue a Jesus, amados. Confie nele e não negue a ele, porque Ele está sondando o meu e o teu coração. Que você receba esta palavra não como um confronto, amados, mas que você lembre que constantemente nós negamos a Jesus, mas Ele está com os olhos fitados em mim e em você, com olhos de amor, dizendo, filho, persevere. Eu acredito que você vai romper e vai proclamar o meu evangelho, a minha palavra, a todos, independente de que situação você esteja vivendo e aonde você esteja inserido. Para a glória de Deus, que a paz do Senhor, a doce consolação do Espírito Santo de Deus, seja com a minha e com a tua vida para todos sempre.
Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.